irmão Percival, sua querida esposa, pastor também da casa, né? Pastora. Bom estar revendo cada um dos irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Abram mais uma vez as vossas Bíblias. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 13, já está ali no telão. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Repetindo, assim resplandeça a luz de Cristo? Não, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. É a minha obra, a minha luz, é a tua luz, que vai glorificar a Deus. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração neste momento. Maravilhoso e eterno Pai, Deus bendito, Deus justo, santo, fiel, verdadeiro. Pai, mais uma vez estamos nesta casa, Senhor. Não para falar aquilo que nos apraz, aquilo que nos traz conforto, aquilo que nos traz felicidade. Mas aquilo qual o Senhor está no teu coração para falar aos nossos corações. E aquilo que está no teu coração, Pai, é o melhor para nós. Talvez doa, talvez nos traga algum constrangimento, talvez possamos não entender, Pai. Mas o importante, Senhor, é que possamos absorver esta palavra nesta noite e possamos sair daqui melhor do que adentramos, Pai. Porque como já lemos, Senhor, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos e amados irmãos. Tema: sal da terra e a luz do mundo. Jesus nos deu duas incumbências, irmão Percival. Ao lermos esse texto, nós chegamos a esta conclusão. Jesus nos deu duas incumbências, duas missões. Uma foi sermos o sal da terra e a luz do mundo. O pastor já falou aqui sobre a questão de como nós estamos vivendo, como nós estamos nos portando. Falamos em culto de missão, e aí às vezes eu falo assim, não sou missionário, eu não estou lá na África, não estou lá em Guiné-Bissau, eu não estou lá em Mar del Plata, Alejandro Có, eu não estou lá no Iapoque, nem no Chuí. Não, irmão, esquece isso. O verdadeiro missionário, ele está aqui, ó. Não estou dizendo que os de lá não são. Mas a Bíblia diz que nós devemos começar aonde? Em casa.
no nosso convívio, na nossa igreja, no nosso irmão na igreja, eu sou missionário, sim, irmão. Quantas vidas entram por essas portas que estão totalmente destruídas? Quantas vezes até um irmão na fé, irmão, está do seu lado, está destruído. E às vezes você não olha nem nos olhos dele, às vezes você não dá nem a paz do Senhor. E às vezes foi o último culto daquele irmão. A fé já acabou. Ah, mas nós temos que ir lá para a Europa fazer missão. Jesus falou, ficar em Jerusalém, até do alto, sejais revestido de poder. Fique em Jerusalém, irmão. Não se preocupe lá para fora. Não se preocupe em ser grande. Não, fui chamado para pregar para missões. Converse. Você foi chamado para pregar. Você foi chamado para louvar. Não estou falando de cantar, nem de pegar o microfone aqui, não, irmão. Estou falando de transmitir o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, você transmite ele até calado. Como assim, irmão? Os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento. E é sobre isso que essa palavra vai falar para nós nesta noite. Amém? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como já disse, Jesus nos deu duas incumbências. Sendo assim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos aqui neste mundo não para sermos modificados pelo mundo, não, mas pelo contrário, o mundo precisa ser modificado por nós. O mundo, pastores, precisa ser modificado pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou proferindo, por aquilo que eu estou executando. E torna a dizer, não só aqui dentro da igreja, mas lá no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no negócio, no comércio, onde você vai, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que você está sendo observado. Alguém está olhando para você. Alguém está dizendo, ei, aquele moço, aquela moça é crente. Vamos ver como é que ele se sai nessa situação. Você sabia que muitas vezes você é confrontado só para essa pessoa ver como você vai reagir? Às vezes alguém vem contra você só para ver. Vamos ver como esse crente aí fala. Vamos ver agora como esse crente se comporta agora neste momento. E aí as pessoas param e começam a olhar para mim e para você. Sabe por quê? Elas esperam que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então precisamos entender, irmãos, que nós temos que ser o parâmetro para o mundo, não o contrário. E parece que está virando o contrário. Parece que nós estamos vivendo num mundo que não mais influenciamos o mundo. Mas o mundo está nos influenciando. Se nós olharmos para os nossos cultos, não estou falando desta igreja, estou falando de uma forma geral. Se nós olharmos para os nossos cultos, se nós olharmos para as nossas pregações, irmãos, eu vejo pregadores, irmãos, que eles agora estão usando a IA para trazer mensagem. Eu vejo os cantores agora que estão trazendo as músicas, mudando apenas a letra, nem a melodia, não se dá mais o trabalho. Antigamente, pelo menos a melodia mudavam. Hoje não. Traz a música, mudando apenas a letra, e acha que vai oferecer fogo estranho aqui no altar. Ei, você é sal da terra, você é luz do mundo. O que está dizendo? Que você é padrão, você é o exemplo a ser seguido. Você não é exemplo para seguir os demais, não. Você não é Maria, vai com as outras, não. Você é aquele que deve ser exemplo para este mundo sem esperança e sem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas Eduardo, eu não entendo. O que é isso? Ser sal da terra e ser luz do mundo. Vamos entender um pouquinho isso. Aleluias. A primeira coisa, irmãos, que como sal da terra, nós devemos entender
que eu e você devemos impedir a corrupção ou a podridão em nossa volta. Ou seja, o sal, ele preserva a vida. Eu e você temos que ser agente para impedir que o mundo que está em nossa volta se apodreça. Eu e você, escuta isso, irmão, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém, nem muito menos na minha, que já começou o chicote comendo meu lombo aqui. Eu e você devemos ser agente para impedir que a corrupção venha sobre o mundo e a podridão aconteça sobre aqueles que estão em nossa volta. Ah não, irmão Eduardo, você está enganado. O mundo está aí porque o mundo gosta do errado. O mundo está aí porque o mundo é pecaminoso. O mundo está aí. Peraí, irmão. O que Jesus disse? Você é o sal da terra. Você tem a função de preservar a vida. Você tem a função de salgar. Você tem a função de manter vivo aquilo que pode apodrecer. Então o que quer dizer, irmão? Que quando eu chegar num ambiente onde tiver coisas erradas, as coisas têm que começar a mudar e começar a caminhar certa. A Bíblia está dizendo que como luz do mundo, irmão, eu tenho que trazer a evidência, eu tenho que trazer a luz às coisas da treva. Então sou eu, agente, que Deus vai usar para modificar este mundo. Então eu entendo, querido, que se o mundo caminha largo passo para o inferno, é porque eu e você não estamos fazendo o nosso papel como sal da terra. Lamarte como na brachéria, aleluia. Não fica com raiva de mim não, porque não foi eu que incumbia isso, foi Jesus. Ah não, esse irmão Eduardo veio aqui trazer cajado. Eu não, irmão. Mas Jesus quem disse que você é o sal da terra. Ah, então não quero não. Então, irmão, como dizia o meu primeiro pastor, então esqueça o céu. Quer viver o contrário da palavra? Quer viver no mundo? Quer se envolver? Quer ser mudado pelo mundo? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo e o que no mundo há, constitui-se inimigo de quem, irmão? Ah não, irmão, aí você forçou. Vós sois o sal da terra. Então eu tenho que trazer a salvação para aqueles que estão em nossa volta. Nós temos que deter a podridão, a corrupção que está em nossa volta. Quando eu faço isso, eu me transformo em sal da terra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Não, irmão, eu gosto sim, eu sou aquele crente que eu gosto de agradar gregos e troianos. É? Que bom. Então você vai continuar agradando gregos e troianos, mas a Deus você não agrada. Quando você morrer, você vai lá ficar com esses aí. Lá onde eles estiveres. Agora, com Jesus, irmão, você tem que ser sal da terra. Você está entendendo? Tem que ser sal da terra. Outra característica, irmão, que como sal, como verdadeiro crente, como verdadeiro cristão, como aquele que está entendendo a palavra de Deus, como sal da terra, entenda isso. E preste muita atenção no que eu vou falar. Para você não dizer que eu vim aqui trazer confusão. Para você não dizer que eu vim aqui trazer heresia. Preste bem atenção nisso. Como sal da terra, precisamos estar inseridos. Vou repetir. Como sal da terra, eu e você precisamos estar inseridos. Eu vou traduzir, misturado com as pessoas deste mundo. Oi? Hã? Eu vou repetir. Como sal da terra, nós precisamos estar misturado com as pessoas deste mundo. Eita, agora lascou. O meu Eduardo está dizendo que nós temos que estar no meio da bagaceira. Não foi isso que eu disse.
Nós somos sal da terra. Jesus disse o quê? Se o sal se tornar insípido, serve para quê, irmão? Ser pisado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você já chegou lá na sua cozinha e olhou para o sal? Quem já fez isso? Hã? Cadê as cozinheiras daqui, irmão? Cadê os cozinheiros? Ah, não sou cozinheiro não, minha mulher que cozinha, mas quando falta sal, você reclama dela, né? Abençoado. Hã? Se você olhar para o sal, vai acontecer alguma coisa? Hã? Você pode ter 10 quilos de sal, você pode ter uma saca de sal, você pode morar lá no Rio Grande do Norte, ter uma salina. Mas se o sal ficar lá na partilheira, lá na despensa, não vai acontecer nada. E para que aconteça, o que precisa fazer com o sal? Deixar ele separadinho, bonitinho, branquinho, coisinha linda de papai? Não. O que você precisa fazer com o sal? Hã? Não, irmão, eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou sal, não me misturo. Você pode ser até sal, mas eu acho que você é um sal grosso. Porque se você pegar o sal fininho, colocar aqui, eu ia até trazer. Esqueci na hora. Ele vai dissolver. Agora você é aquele sal grosso. Pega um bloquinho de sal aqui, ó. Coloca aqui. Você vai beber água, não vai sentir nada. Tem crente que é assim. Não, eu sou sal, mas eu sou um sal meio diferente. Não, irmão, esse tem que ser sal. E ser misturado. Aleluia! Aleluias! Mas, irmão, como é que é isso? Eu tenho que estar lá no meio da bagaceira? Não, irmão, espera aí. Você pode estar junto, mas você não precisa se tornar um com ele. Você tem que estar lá, irmãos, mas não precisa estar participando. Disseram para Jesus: olha, por que vocês comem com os publicanos e fariseus? Que negócio que é esse? Você não disse que é o Rabi? Que vocês são os salvadores da pátria, como diz por aí? Vocês são os santos? E como é que Jesus, você e seus discípulos, está aí sentado à mesa dos publicanos? Teve aquele outro que falou assim, né? Quando a mulher foi lá na mesa, né? Por trás dele e derramou alabastro, os irmãos conhecem a história, aquela pecadora. Teve um sal grosso que falou assim, tá vendo? Se Jesus fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é uma pecadora, esse cara não é nada. Está se misturando com essa, olha que coisa imunda. Quantas vezes nós somos assim, né, irmão? Ah, passei ali, eu vi o irmão Eduardo ali, ó. O abençoado não parou para ver o que estava acontecendo não, né? Mas ele passou de longe, olhou, já fez um pré-julgamento, né? Já pôs o irmão Eduardo no paredão, né? O que vocês fazem aí? Aí Jesus disse, eu vim para os que se haviam perdido. Eu vim para os doentes. Jesus não veio para o santo, irmão. Você acha que Jesus veio para o santo, foi? Ele veio santificar, diferente. Jesus veio para os pecadores, para os prostitutos, para os efêmeros, para os idólatras, para os maldizentes. Jesus veio para uma raça de gente que não presta. E essa raça é eu e você. Ou você acha que você presta? Ah, irmão Eduardo, aí você está me xingando. Não aceito isso não. Pastor, tira o Eduardo daí do púlpito. Chegaram para Jesus e disseram, bom mestre, amado mestre, meu bonzão. Ele falou, o quê? O que você está falando aí, rapaz? Você está doido? Eu, bom? Bom é Deus. Se Jesus, irmão, falou isso, quem é eu e quem é você, irmão? Para se achar que é o bambambam, que é o importante. Não, irmão. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor sobre nossa vida. Rebande, come, nabra, chule, caia. Aleluia! Dirimi candarabá, xede cantarabaxéria. Aleluia! Eu preciso me misturar. Eu preciso ir ao encontro daqueles que estão perdidos. Eu preciso ir ao encontro daqueles que estão se corrompendo.
Eu preciso o encontro daqueles que não têm mais esperança, que vivem a vida em pecado, e é o encontro deles. A Bíblia diz que Jesus manda os seus discípulos comprar comida, e de repente se aproxima uma mulher, e ele bem sabia quem era aquela mulher, ele não se enganava. E ele se aproximou, e ali traçou uma conversa um tanto quanto ousada. Ele falou: tens água para beber? Imagina, irmão, você chegar ali, tem uma prostituta, e você começar uma conversa ali com ela. Eita, nós, hein? Imagina um feiticeiro, um macumbeiro. Irmão, sabe onde Deus me levou? Dentro do centro de Umbanda, irmão, para falar com o macumbeiro. Não, irmão, sou santo, eu pisar dentro do centro de Umbanda, ai, Jesus tem misericórdia. Esses dias eu estava dentro do Carrefour, vi uma irmã passando de frente à loja de incenso. Ela chegou lá, foi engraçado, ela falou, em frente à loja: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: meu Deus, eu até assustei. Falei: que é isso, irmã? Misericórdia. O povo tem medo do diabo, irmão. Não, irmão, eu entrar dentro de um centro de Umbanda, Deus me livre, sangue. Irmão, é lá que você tem que ir resgatar aquelas vidas que estão ali. É lá mesmo. E nós fomos lá e entramos ali e fizemos orações ali. E o tempo foi passando, e aquele pai de santo falou para mim: olha, Eduardo, os filhos de santo, meus filhos estão agora dizendo assim: é pai ou pai do Senhor? Eu falei: que você respondeu para eles? Eu falei: não, que agora é pai do Senhor. E ele fechou o centro e se converteu, irmãos, para a glória de Deus. Porque nós somos o sal da terra e temos que ir onde há podridão e fazer a diferença. Não é ficar em nosso banquinho confortável no ar-condicionado, ouvindo os outros pregar. Não, irmão. Precisamos ser sal da terra. Aleluia. E uma outra coisa, querido. Como sal da terra. Aleluias. Não, irmão, agora eu sou crente. E agora eu só ponho minha terra onde é santo. Eu só ando agora onde está a presença de Deus. Eu só converso. Eu me lembro de uma irmã que uma colega chamou ela: fulana, vai lá em casa. E era esse sal grosso ela, sabe? Ela falou: olha, eu chamo tanto você para ir lá em casa, você não vai. Ela falou: não, porque eu estou orando a Deus. Eu estou orando a Deus. Quando Deus preparar um dia, eu vou na sua casa. Eu falei: lascou-se. Deus vai fazer o 8º dia agora para ir na casa da outra. Você está entendendo, irmão? Como nós nos achamos tanta coisa. Como nos achamos tão importante. Agora eu vou orar. Se um incrédulo, se um feiticeiro, que quer que seja, irmão, por mais pecador que seja, se essa pessoa abre as portas da casa dela, eu tenho que dar glória a Deus, irmãos. Que bênção, meu querido. Você está me convidando à sua casa, eu posso ir agora? Eu quero ir agora na sua casa. Irmãos. Eu já vi pessoas dizendo: não, Eduardo, mas lá na minha casa tem uns negócios assim e tal. Não, meu querido, não tem problema não. Uma vez o camarada me chamou para ir no casamento católico. Ele falou: Eduardo, eu queria te fazer um convite, mas eu estou tão sem graça. Eu falei: por quê, meu querido? Não, porque eu queria que você fosse lá, mas eu sou católico e tal, lá é o padre e tudo bem. Eu falei: mas e aí? Eu posso ir? Ele falou: você vai? Eu falei: vou. Tem certeza que você vai? Eu falei: absoluta, vai ser uma honra, meu querido. A menos que o padre me expulse de lá, mas se ele não me expulsar, eu vou estar lá do começo ao fim e vou comer do teu bolo também ainda, que eu gosto disso. Você está entendendo, irmão? Que nós temos que estar junto, como diz outro, junto e misturado. Não, torna a dizer, participando das suas obras. Não. Nós temos que condenar as obras, irmãos. Agora, estar próximo, como Jesus, como seus discípulos estavam ali, irmãos, com os pecadores, com os malfeitores. Você vai ver Jesus, geralmente ele estava no meio desse povo, querido.
Aleluia. Glória a Deus. Mas como sal da terra, querido, nós também devemos, entenda isso. Nós precisamos salgar. Nós precisamos deter a podridão, sim. Para isso, eu falei que nós precisamos estar junto, estar no meio. Não, irmão, eu vou me afastar. O que Jesus disse? Pai, aqueles que tu me deste são teus. Eu não te peço, Pai, que os tires do mundo. Ó, irmão, se fosse a nossa lógica, não, Pai, olha, esse povo agora é santo, tira esse povo daqui, senão eles vão... Não. Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é o fato de eu estar lá, irmão, que eu vou me contaminar, não. Quando a Bíblia diz que não devemos assentar na roda dos escarnecedores, não quer dizer que você não vai estar em meio de pessoas que não compartilham da tua fé. Quer dizer que você não esteja compactuando com os escarnecedores. Que você esteja ali de braços dados fazendo as mesmas coisas. É diferente. Amém? Uma outra coisa, como sal, nós devemos gerar sede nas pessoas deste mundo. Você sabia que talvez a principal função, uma das mais importantes do sal, é gerar sede? O que isso tem a ver conosco, irmão Doano? Você já experimentou você pegar um punhado de sal e começar a comer? Primeira coisa que vai acontecer quando você comer uma certa quantidade de sal, irmão, é você correr para a geladeira ou para o filtro da tua casa e começar a tomar água, porque aquilo vai trazer sede para você. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite? Quando as pessoas se aproximarem de nós, quando as pessoas provarem daquilo que nós falamos, quando as pessoas provarem daquilo, elas vão ter sede de Deus, elas vão ter sede do Espírito Santo, elas vão ter sede de sentir a presença de Deus na sua vida. Ela vai dizer: ei, você é diferente, tem algo em você diferente, o que acontece com você? Eu também quero ser assim, eu também quero conhecer esse teu Deus, eu também quero viver a vida eterna, eu também quero viver em novidade de vida, porque você é uma pessoa diferente, você é um homem diferente, você é uma mulher diferente, você é um jovem diferente, mesmo aqui junto com a gente na escola, mesmo aqui no trabalho, mesmo aqui na faculdade, você é uma pessoa diferente. Então a minha atitude, o teu proceder, o teu falar, o teu modo de agir vai despertar sede de Deus na vida das pessoas. Isto é ser sal da terra. Recomanabra Shurianda, recomanaya. Agora, se você convive com a pessoa e a pessoa não muda, irmão, ei! Você está 10 anos vivendo em companhia de uma pessoa, convivendo com a pessoa no trabalho, na escola, no comércio, e você continua a mesma pessoa e aquela pessoa continua a mesma pessoa. Isso não existe. Algo está errado. Quando diz amigo meu, algo de errado não está certo. O que a Bíblia diz? Não andarão dois juntos se não estiver de... Como é que eu ando com uma pessoa que é mentirosa, irmão? Como é que eu ando com uma pessoa que é caloteira? Tudo bem, irmão, uma vez, uma duas. Agora, como é que no dia a dia eu estou vivendo com aquelas pessoas e em nada aquelas pessoas mudam? O que está acontecendo? Eu estou influenciando ela ou elas estão me influenciando? Me lembro de uma história, muitos anos atrás, de um peregrino, viajante. E todo ano ele passava numa certa cidade. E naquela certa cidade que ele passava, ele via um pregador pregando naquele mesmo lugar. Um missionário. E passado alguns anos, ele novamente encontrou aquele missionário e ele parou e falou assim: missionário, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho te observado há anos a fios. Você sempre vem aqui, prega para esse povo dessa cidade.
E você nunca consegue convencer essas pessoas a mudar de atitude. Por que você continua pregando? Ele falou, sabe por que eu continuo pregando? Porque no dia que eu parar de pregar para essas pessoas, não foi eu que mudei ela, foi elas que me mudaram. Foi elas que me transformaram, não foi eu que transformei ela. Eu deixei de ser sal. Eu virei terra para ser pisado pelos outros. Então você não é terra, você é sal para salgar este mundo que está em podridão, que está em decadência. Então começa a salgar, começa a falar o evangelho, começa a despertar a sede de Deus na vida das pessoas. Não, irmão, eu vou entrar em atrito, não importa. Bem-aventurados são os vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos maltratarem, quando vos levarem à prisão, quando fizerem todas essas coisas por amor de mim. Vocês não serão derrotados, não. Vocês serão bem-aventurados. É fácil ingerir o sal? Não, irmão. Eu particularmente nem gosto de sal. Mas é necessário. É necessário, irmão. Você ser sal no meio desta multidão que está em podridão. É necessário você ser sal, às vezes, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu emprego. Mas não seja um sal grosso, seja um sal refinado pela moinha de Jeová. Precisamos despertar sede. A Bíblia diz que um homem passava em frente à casa de uma mulher. E um dia ela chegou para o seu marido e falou, ei, bem, sabe aquele homem que passa aqui constantemente? Eu vejo que esse homem, ele é sal. Como assim? Ele é um santo homem de Deus. Vamos trazer esse homem para perto. Olha, o que aconteceu? Despertou a sede. Vamos trazer esse homem para perto. Ele tem algo diferente. Coisa linda, irmão. É quando alguém diz, ei, fala mais disso para mim. Fala mais desse Jesus para mim. Fala mais desse evangelho de salvação para mim. Ei, essa palavra que você está falando, ela traz paz e conforto. Eu sou da época do orelhão, irmão. Eu não sei se alguém conhecia o tal de linha cruzada. Muita gente usava a linha cruzada para dar trote. Eu e um amigo meu lá de Recife, ainda tenho, graças a Deus ele ainda é vivo. É um menino da minha idade assim, né? E a gente usava a linha cruzada para evangelizar. Não tinha essas coisas que tem essas modernidades hoje, não. E um dia nós pregando ali, falando, entrou uma pessoa ali, porque nessa linha cruzada, se me falha a memória, acho que era 4 pessoas que conseguiam falar na mesma linha, no orelhão. E entrou uma moça lá do Amazonas, disposta a tirar a vida, acabar com tudo. E de repente ela começou a chorar, e nós, o que está acontecendo aí? E ela se revelou como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Se revelou. E Deus entrou com salvação, irmão. Quem é sal, irmão, traz sede. Vamos adiante. Amanarabaixo de cantarabaxérias. Aleluias! Já falamos do sal. Vamos falar um pouquinho da luz para terminarmos. Aleluias. Glória a Deus. E como luz, irmão Eduardo, como é que é esse negócio? Como luz, querido, primeira coisa que nós entendemos é que nós temos que estar em evidência. Eita, como é que é isso? Como luz, nós temos que estar em evidência. Olha o que o próprio texto diz aqui. Aleluias. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Olha aqui. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Se você é luz, irmão, você não deve viver escondidinho não, tá? Queridinho. Hã? Não, eu sou luz.
né? É aquilo que eu já falei, vou me esconder, vou me separar aqui, né? Para não me contaminar negativo, irmão. Quem é luz tem que estar em evidência. Quem é luz tem que estar ali, ó. Paulo diz que nós somos feitos espetáculos do mundo. Nós temos que estar ali para que todos olhem para nós. Ei, o que aqueles homens disseram para o mendigo que estava medicando o aleijado? Olha aqui, meu querido, nós não temos prata nem ouro, mas olha para mim. Não, irmão Eduardo, não, negativo, não. Eu vejo muitos homens de Deus dizer assim, não, você tem que olhar para Jesus. Não olhe para mim, não. Irmão, quando eu vejo um homem falar isso, um homem de Deus falar isso, eu falei, eu já dou aquele olharzinho assim, sabe? Que a gente fecha o olhinho assim, É ou não é? Condiz ou condiz com a palavra de Deus? Não condiz, irmão. A Bíblia diz que, como diz Paulo, sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. A Bíblia diz, olhai para os vossos pastores, a fé do quais deveis imitar. Eu, você, irmão, nós temos que ser exemplo, nós temos que estar em evidência. Como diz algum, né? A minha vida é um livro aberto. Irmão. Um dia eu fui ministrar numa igreja lá em São Paulo. Não conhecia o pastor, conhecia só acho que a irmã que me convidou. E aí ali Deus fez um movimento, eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí quando terminou o culto, passou uns dias, a irmã que me convidou foi lá em casa, indagar a minha vida. Mas eu vim aqui e tal, e assim, achado, e como é que é, e como é que você faz, e tal e coisa. Eu, como diz lá os nordestinos, eu não sou besta. Já entendi o que estava acontecendo, porque na hora que eu fiz o que Deus mandou ali, eu não estava vendo ele não, que ele estava atrás de mim, mas minha esposa falou que ele ficou vermelho igual um pimentão. Ele olhava para mim com aquele olhar que queria me fulminar, sabe? E aí eu falei, olha irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Só lembro quando a senhora foi lá na minha casa me convidar para ministrar? Lembro. Qual foi as suas palavras? Deus mandou te chamar. Eu falei, Deus erra? Não, né? Então diga para quem te mandou aqui que ele vai ter com Deus, não é comigo não. Agora, quer saber da minha vida, irmão? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Não tenho nada para esconder. Que minha vida está na mão de Deus. Vós sois a luz do mundo, e a luz tem que estar no lugar alto, para que todos olhem, para que todos observem e resplandeça a luz do Senhor na vida daqueles que andam em treva. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Devemos ser luz e estar em evidência para sermos vistos pelas demais pessoas, para que elas olhem para nós e conheça a nossa qualidade. Quando alguém olha para o festival, deve dizer, olha, esse rapaz é um homem de Deus. Que homem íntegro, que homem reto. Quando alguém olha para a irmã, tem que dizer assim, olha que mulher íntegra, que mulher reta, eu quero ser igual a ela. É isso, irmão, que nós devemos fazer. Agora, muitas vezes as pessoas falam assim, você é crente de onde? Eu sou crente lá daquele lugar. Daquela igreja. Não, ali não. Dali não dá não, porque tem um fulano ali, tem um fulano ali. Quem sabe para pregar o evangelho sabe do que eu estou falando. Quem sabe para pregar o evangelho sabe do que eu estou falando. Que hoje os maiores obstáculos, irmão, não é convencer as pessoas não, do pecado não. Ela olha para algumas pessoas que estão dentro da igreja e diz assim, para ser crente igual aquele ali, estou fora. Para ser crente igual aquela ali, estou fora. Sabe por quê, irmão? Porque essas pessoas não estão mais sendo luz. Vós sois as luz do mundo. E como luz, querido, uma outra coisa, vamos correr, que a hora já está afindando ali. Como luz, nós devemos gerar calor. Você já viu luz fria? Eu não. Toda luz, ela gera calor. E quando ela gera calor, ela produz duas coisas. Ela produz saúde, entenda isso, e ela produz vida. Eu lendo isso,
Como assim, irmão Eduardo? Eu lendo isso, eu me lembrei lá da minha cidade. Tinha um enfermeiro lá. Eu não sei se em outros lugares praticavam isso. Que ninguém conhecia nem como enfermeiro, era o doutor Rodrigo. Se tivesse com dor de cabeça, sendo doutor Rodrigo. Se tivesse com corte na perna, sendo doutor Rodrigo. Se tivesse com enxaqueca, sendo doutor Rodrigo. Ele curava todo mundo, com a medicina. Não era um curandeiro, não. E eu lembro quando a pessoa estava com uma luxação, ele usava uma técnica que chamava banho de luz. Se tem alguém aqui da área da saúde, acho que vai entender o que estou falando. Banho de luz. Você colocava ali, tinha uma caixa, eu era criança, não lembro bem detalhes, mas era tipo uma caixa, uma coisa. Você colocava ali, a única coisa que tinha ali dentro era uma lâmpada. Mas o calor ia penetrando ali na sua perna, e aquela luxação ali, o calor ele ia entrando e curava as inflamações. Eu não sei dizer, em termos técnicos, o que acontecia. Eu sei que aquela luxação, aquele inchaço, saía, irmão. Ele chamava banho de luz. E outras coisas nós vamos ver. Mas o tempo não nos permite. E uma outra coisa que a luz produz também, que eu falei, é vida. Você pega uma plantinha lá na sua casa e coloca ela lá dentro de um armário, fecha a porta do armário e cobre ali. O que vocês acham que vai acontecer com aquela planta? Vai viver ou vai morrer? Vai morrer. Mas se você pegar aquela plantinha, colocar lá na sua varanda, lá no seu quintal, e ela começar a receber a luz do sol ali, ela vai começar a viver, vai começar a ter saúde, vai começar a crescer, daqui a pouco ela começa a trazer frutos. Então nós que somos luz, irmão, nós temos que gerar calor, nós temos que ter uma palavra confortante, uma palavra aconchegante, que afaga aquele que está perdido no mundo. Nós como luz também, nós temos que trazer vida para aqueles que estão morrendo. A Bíblia diz: livra aqueles que estão caminhando a largos passos para o inferno. Nós temos que ir ao encontro, irmão, e trazer a luz para que a vida de Cristo seja gerada na vida daquele pecador, daquele profano, daquele blasfemador, daquele maldizente. Não, irmão, ele blasfema contra Deus, e daí? Ele não conhece, irmão, ele precisa ser liberto. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Pode ser o mais vil pecador, irmão. Vai lá, vai trazer vida, vai levar vida para aquele que está sem Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E para fechar, como luz, devemos eliminar as trevas que estão em nossa volta. Como assim, irmão Eduardo? É aquilo que eu falei no começo. Tem gente que acha que ser agradável é agradar, como eu falei, a gregos e troianos. Não, irmão. Você pode até ir ali onde eles estão. Você pode até ir no centro de macumba. Você pode até ir em outra religião, onde está praticando a iniquidade. Mas você tem que levar a luz. E a luz condena as trevas. A luz condena aquilo que é errado. A luz condena. Ei, peraí, você é meu amigo, meu querido. Mas deixa eu falar uma coisa: o seu caminho é de morte. O que é isso que você está falando? O seu caminho é de morte. Sabe que alguns amigos meus disseram para mim, quando eu me converti: toma vergonha na sua cara. Eu falei: eu já tomei, falta você. Falta você. Porque eu já me arrependi de tudo aquilo que eu fazia, de todo o pecado, de tudo aquilo que eu vivia praticando. Eu já me arrependi. Agora precisa você conhecer esse Jesus que eu estou te falando, e o quanto antes se arrepender e trazer a vida eterna sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Aleluias! A cada dia que passa, irmão, nós estamos vendo, nós abraçamos mais as trevas. É pessoas que não têm compromisso com Deus subindo no altar. É doutrinas de demônio. Eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Torna a dizer, irmão, não estou me referindo aqui, eu não congrego aqui. É doutrinas de demônio sendo pregadas nos púlpitos da igreja. Doutrina satânica, que aceita tudo quanto é nojeira. Não, irmão, não é bem assim não. É que a Bíblia está... Não, irmão, você entendeu errado. Nós devemos amar uns aos outros. Então assim, né...
Porque Deus é amor. Que é isso, rapaz? Vai se converter. Meu Jesus é santo. O meu Jesus é santo. Irmão, uma vez eu vi o Jô Soares. Eu vi o Jô Soares repreender um camarada lá no programa dele. O camarada começou com aquela conversinha mole que Jonatas e Davi tinham um além. Não, porque Jonatas disse que o amor dele por Davi falou que o amor dele por Jonatas excedia de 1000 mulheres. Olha o Satanás estava entrando, irmão. Querendo dizer que Davi e Jonatas rolavam alguma coisa. Jô Soares falou: epa, para aí. Você está querendo dizer que quando Jesus disse amar-vos aos outros, estava se referindo aí citou o nome. Não é bem assim não. Jô Soares, irmão, repreendeu o cara. E quantas vezes doutrina chega nos nossos púlpitos, irmão, e nós ficamos aqui, de boca aberta, só olhando o atribulado falar asneira. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você temos a obrigação de falar: irmão, para aí. Você está pregando heresia, você está pregando blasfema, você está pregando o evangelho de Satanás. Esse não é o evangelho de Cristo, esse não é o evangelho que eu conheço, que liberta, que condena o pecador, que Deus ama o pecado e abomina. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A Bíblia diz que não devemos compactuar com as obras da treva, mas a Bíblia diz que nós devemos repreender. Não importa quem é. Paulo conhecia um camarada que era atribulado. Paulo disse: esse daí eu já entreguei para Satanás, para que a alma dele se salve. Mas nós não temos negócio com ele. Ele está servindo ao outro e nós não aceitamos. A alma dele vai ser salva, mas o corpo vai ser entregue a Satanás. O Paulo não tem esse meio termo. Não, vamos fazer uma merda porque o cara é famoso, porque o cara é gente boa, porque não, irmão. Irmão, quando alguém fala assim: irmão, vai pregar na minha igreja, eu começo a tremer, irmão. Eu pensei em dizer não para vocês, viu? Eu pensei em dizer não. Mas a irmã não foi boba não, viu, pastor? Ela já jogou o senhor no negócio. Ó, pastor, ela falou: pastor, você falou: opa, é melhor obedecer do que sacrificar, rapaz, te apruma. Sabe por quê, irmão? Eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui. Sabe por quê que eu gravo? Depois chego em casa, está minha esposa aí. Eita, que coisa que eu falei aqui. E isso quando ela não chega em casa e fala assim: você viu o que você falou ali? Eu? Não, você falou tal coisa. Um dia eu tive que me consertar dentro da igreja, irmão. Eu falei aquele negócio assim: porque a Bíblia diz que o cair do homem é a vontade de Deus. Aí, pô, chegou em casa e falou: onde está isso na Bíblia? Eu falei: tá não, Tá não. E eu falei: tá não. Na outra semana eu cheguei lá na igreja: irmão, eu quero corrigir aqui o negócio que eu falei. A Bíblia não diz que o cair do homem é levantar Deus. Tem um versículo paralelo que diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Irmão, mas qual o problema? Você dizer que a coisa está na Bíblia quando não está. Dizer que a coisa que Deus falou quando Deus não falou. Irmão, Deus falou. Mentira. Deus falou A é A, Deus falou B é B, Deus falou C é C. Cuidado quando você está com isso aqui na mão, que isso aqui envaidece. Isso aqui engrandece, irmão. Ei, irmão, tem crente que é caladinho, não dá uma glória, mas pega aqui, beleza. Bicho canta igual canário. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Eu prefiro estar sentado, irmão, mas não posso negligenciar aquilo qual que eu fui chamado. Amém? Então vamos reprovar, irmão, aquilo que não é de Deus. Seja aqui, seja onde for, irmãos. Irmão, o que você está falando aí? Eu não vou entrar em detalhes, não, as horas já se foram. Irmão, Deus não fala isso não, onde está na Bíblia isso aí, irmão, que você falou? Não, vamos fazer, não, onde está na Bíblia, irmão? Então te cala, irmão, senta. Você não tem Bíblia para falar? Irmão, eu não entendo como que as pessoas aceitam um camarada que vai pregar, não pega na Bíblia, irmão. Eu já fui muito culto de pregador famoso, irmão. E o cara era helicóptero, era metralhadora,
E daqui a pouco começou a amaldiçoar o povo. E se você não der oferta, o cara chegou a proferir a maldição sobre uma irmã que estava grávida. Se você não abençoar o profeta de Deus, esse menino vai nascer com síndrome de Down. Eu falei, se fosse comigo. Se fosse comigo. Aí ele foi rodando na igreja lá para pegar as ofertas. E era, na época, isso tem muitos anos, era 50, era 100 cada oferta. Foi 3 noites que ele pregou. Eu nem vou falar aqui quanto que ele cobrou. Uma igreja que nós fomos aí. Eu cheguei doido que ele chegasse em mim, irmão. Mas ele não chegou. Que eu ia ter uma conversinha no pé do ouvido dele depois, sabe? Vamos reprovar as obras das trevas, irmão. Aqui é santo, esse lugar é santo. Ou sobe santidade ou não sobe, irmão, porque senão o preço vai ser caro lá na frente. Amém? Vamos estar em pé. Alabashuri de canta, alabashuri de raço de caia. Rimana, Arriba candalabaixo e terebia caia, daga nobre face. Deus está aqui, meu irmão, e creia que Ele está te visitando, trazendo luz, trazendo evidência, trazendo tempero, trazendo renovação, trazendo vida sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Rebadagashure candarabanaia. Eu não vou tomar o tempo, não, mas creia que Deus está visitando cada um nesta noite, neste lugar. Eu vejo sepultura sendo fechada. Rabadag, açudecanta, rabaxéria. Ramanácio, decama e neve, a subreface. Eu vejo o casal aqui, irmão, que está a ponto de separar. Ei! Mas Deus está dizendo que ele está tendo encontro com a fulana lá do outro lado. E alguém vai descer a sepultura. Irmão, não tem nada a ver, irmão. Eu já ia entregar. Deus está fechando sepultura para dar vitória àquela que é fiel. Deus está dizendo para você, meu irmão, levanta a tua cabeça. Alguém essa semana te afrontou lá no teu trabalho. Mas Deus está dizendo, eu vou te justificar naquele lugar e vou te engrandecer, assim diz o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso eterno Pai, Deus bendito, Deus justo, santo, fiel, verdadeiro. Pai, aqui nós falamos a tua palavra, até onde o Senhor nos permitiu, Pai, que nós falássemos. Pai, que nós possamos ser o sal desta terra e a luz deste mundo enquanto nós estivermos aqui, Senhor. Porque sabemos que muito breve o Senhor virá nas nuvens para nos resgatar, Pai. E nós possamos desfrutar da tua gloriosa presença. Possamos te ver face a face, assim como tu és, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, visita cada lar, visita cada família, cada jovem, cada moça, cada rapaz, cada criança. Guarda nossas crianças, Pai, livra de todo mal. Pai, nós te clamamos e nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço.